Um operador lógico geralmente é usado para que seja possível realizar operações que envolvem valores booleanos, true ou false. E é através dos operadores lógicos que é possível escrever expressões que vão controlar o fluxo de execução do código. Eu sei que falando assim parece meio nebuloso, mas à medida em que eu for mostrando os exemplos e você for praticando, vai fazer mais sentido. Então, olha só. Existem dois operadores lógicos principais em JavaScript. Não são os dois únicos, mas são os principais que a gente vai ver aqui agora. Primeiro, a gente vai ver como eles funcionam com expressões booleanas. E o primeiro operador que eu quero mostrar é o operador E. Operador E, em inglês, operador AND, que se escreve, esse operador se escreve com 2E comercial. Quando que você deve usar o operador E? Você deve usar o operador E quando você quer ter certeza de que tanto o que está à esquerda dele quanto o que está à direita dele retorna true. Vamos ver isso na prática? Olha só, eu vou declarar aqui uma const x, que recebe 3, e uma const y, que recebe 7. Agora, eu quero testar escrevendo uma única expressão se x é igual a 3 e y é igual a 7. Eu sei que aqui parece bobo, né? Porque você já está vendo os valores, que esses são os valores dessas consts. Mas no dia a dia, quando você estiver fazendo requisições para uma API, por exemplo, você vai precisar testar valores que você ainda não conhece, tá? Que você não vai ter uma informação visual dessa forma. E aí você vai precisar testar se eles realmente estão resultando nos valores que você espera, tá? Então, não fica preocupado com é um exemplo bobinho, é um exemplo de introdução para algo que você vai usar no dia a dia. Como que eu testo escrevendo uma única expressão se x realmente é igual a 3 e y é igual a 7? Eu posso usar o operador lógico E. Como que vai ficar? X é igual a 3 e y é igual a 7. O que vai acontecer aqui? O operador E vai avaliar se a expressão à esquerda dele e a expressão à direita dele são true, são verdadeiras. Isso é, quando o operador E é usado com booleans, que é o caso aqui, porque ambas as expressões envolvendo igual retornam boolean, quando o operador E é usado com booleans, ele vai avaliar se a expressão à esquerda dele e a expressão à direita dele são true, são verdadeiras. Se a expressão à esquerda e a expressão à direita são true, ele vai retornar true. Caso contrário, ele retorna false. Para ficar bem claro, olha só, vou repetir para ficar bem claro. Se a expressão à esquerda do E e a expressão à direita do E são true, o E vai retornar true. Se as duas expressões, esquerda e direita, não retornarem true, ele retorna false. Se uma das duas expressões retorna false, ele retorna false. Ele só vai retornar true se as duas expressões retornam
true. Vamos testar? Testando aqui, nada é exibido, porque, embora essa expressão tenha retornado um boolean, eu não estou visualizando o valor desse boolean que a expressão retornou, né? Eu posso vir aqui, fazer console.log, inserir essa expressão como argumento, e tá aqui, true foi retornado. Ou eu posso também armazenar toda a expressão em uma const resultado, por exemplo. Vou armazenar essa expressão. Então, x é igual a 3 e y é igual a 7. E aqui eu vou exibir o valor de resultado, true. Por que retornou true? Porque as duas expressões aqui neste caso retornam true. Agora, e se eu mudar essa expressão à direita, dizendo que y é maior que 7? Se eu salvar, false é retornado. Por que false é retornado? Porque y não é maior que 7. Y é igual a 7. E por isso, false foi retornado. Então, você deve usar o operador e quando você quer ter certeza de que tanto o que está à esquerda dele quanto o que está à direita dele retorna true. Se uma das duas expressões retorna false, o e retorna false. Ele só vai retornar true se as duas expressões retornam true. É assim que o operador e funciona. Edu Martin, tem a ver com curto-circuito? Essa é uma expressão de curto-circuito, tá? Só que por enquanto a gente vai ver expressões envolvendo o e apenas com valores booleanos, tá? E aí depois eu vou apresentar ou introduzir o que são valores false e true, e aí eu vou começar a mostrar curto-circuito, expressões de curto-circuito envolvendo valores não necessariamente booleanos. Beleza? Então, olha só. Existe um outro operador lógico que deve ser usado quando você precisa verificar se ou o que está à esquerda dele retorna true, ou o que está à direita dele retorna true, que é o operador ou. Vou escrever aqui para você. Operador ou. Ou em inglês, operador or. Vou apagar aqui por enquanto, só para vocês focarem no que eu estou falando. Você vai usar o operador ou quando precisar testar se pelo menos uma das duas expressões retorna true. Olha só, aqui nessa expressão, eu quero saber se qualquer uma dessas expressões retorna true. Para isso, eu vou substituir o e pelo ou, que usa dois pipes. Dois pipes. O que vai acontecer aqui? X é igual a 3 retorna true? Sim. Então o ou vai retornar true. Porque ele retorna true quando qualquer uma das duas expressões retorna true. E se eu disser que x é diferente de 3 e y é igual a 7? X é diferente de 3? False. Y é igual a 7?
true. Então o ou vai retornar true. Por quê? Porque ele retorna true quando qualquer uma das expressões retorna true. E essa expressão, x é igual a 7, está retornando true. E se eu disser que y é diferente de 7? Olha só, x é diferente de 3? False, porque x é igual a 3. Y é diferente de 7? False, porque 7 é igual, y é igual a 7. Então, nesse caso, o ou vai retornar false. Então, o ou, esse operador ou, vai retornar false porque ele só retorna true quando pelo menos uma das duas expressões retorna true. E aqui as duas expressões estão retornando false. Ele só retornaria true se pelo menos uma das expressões retornasse true. Beleza?